Na curta janela de transferências, o Colorado trabalha chegadas e saídas de jogadores. Neste vídeo quero falar sobre as buscas do Inter por reforços e ao mesmo tempo também quero falar sobre jogadores que estão perdendo espaço e aqueles que o Colorado já tenta fazer um esforço para permanecer no estádio Beira-Rio. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muita coisa para atualizar do Internacional, a semana é decisiva, visando, né, obviamente, a grande final do Campeonato Gaúcho no domingo, 4 da tarde, estádio Beira-Rio, ingressos já esgotados no coração do Gigante, tá? Então, a venda de ingressos vai ser rápida também, o Gigante com certeza, né, vai estar com sua capacidade máxima e a gente vai incentivar o Colorado para ganhar este Campeonato Gaúcho e que seja o começo, né, de muitas conquistas do Inter aí, num cenário que vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e a gente vai estar junto nessa, tá bom? Vamos atualizar as últimas do Inter neste conteúdo que é em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com poucos cliques com o teu veículo, seja ele carro, moto ou até mesmo caminhão. Paga IPVA de 2025 com até 20% de desconto, fazendo parte do programa de Bom Motorista e Bom Cidadão. Se não é o caso, tem como parcelar o pagamento do IPVA e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição deste vídeo e ali mesmo você já pode ficar em dia com o teu veículo, tá certo? Então Zapay, Z-A-P-A-Y, meus parceiros aqui no canal, tá certo? Turma, vamos falar sobre as chegadas e saídas, afinal, né, estamos vivendo o segundo período de janela de transferências no Brasil. Agora, né, os clubes podem contratar até o dia 11 de abril jogadores que tenham jogado pelo menos uma partida de campeonato estadual. Eu já falei aqui ontem e repito, né, que o Inter está em busca de alguns jogadores nessa janela. O Inter fará movimentos nessa janela de transferências, busca o lateral direito para brigar por posição com Brian Aguirre e o nome favorito do Inter, e vou bater nessa tecla de novo, é o William, do Cruzeiro. O Inter fará uma nova investida nesse jogador. Tem ainda busca por um meio-campista, um jogador, né, que possa jogar ali na função do Thiago Maia. O Inter queria muito o Elian Irala do São Lourenço, a negociação acabou caindo, né, na reta final da janela de transferências e, bom, agora o Inter busca dentro do mercado interno também algumas apostas para este período. Mas também a gente tem que destacar jogadores que estão perdendo espaço no plantel do Roger e que podem vir a deixar o Inter em breve. Um deles é o lateral direito Natan, que tem um ou dois jogos, né, com a camiseta do Inter, não teve, né, um bom desempenho nos treinos aqui no Internacional, ele que foi emprestado pelo Santos ao Inter, e o Inter tem duas cláusulas, tá? A primeira é que o Inter pode devolver o jogador ao Santos após a disputa do campeonato estadual. E isso só não vai acontecer se o Inter, né, não contratar um lateral direito. Se o Inter contrata um lateral, o Natan vai ser liberado, caso contrário vai sair na janela da metade do ano, né? Outro nome que a gente tem que discutir aqui é do uruguaio Agustín Rogel, né? Afinal, ele tem um contrato de empréstimo junto ao Hertha Berlim, encerrando na metade da temporada. E o Inter, até o momento, não fez nenhum movimento, nem ao clube alemão e nem ao jogador visando a manutenção deste atleta aqui em Porto Alegre. Então, são dois jogadores que têm contrato terminando e que provavelmente vão deixar o clube no meio da temporada. Eu vou dizer que ainda daria uma olhadinha para o Rogel, tá? Afinal, tem o mercado voltando, a gente sabe, né? O próprio Cleiton Sampaio está no departamento médico e é um jogador que tem um contrato um pouco mais longo com o Inter até o final de 2028, mas, né, o Rogel é um jogador que está na frente na hierarquia, né? Mas, enfim, né, vamos acompanhar essa situação. O Inter, a princípio, não deve buscar zagueiros, né, visto a contratação do Juninho, que aconteceu também na reta final da janela, ele que poderá estrear pelo Colorado a partir, né, do dia 29, que é quando começa o Campeonato Brasileiro para o Inter, no jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, por mais que eu acredite, né, que hoje, né, é muito difícil tirar o Vitor Gabriel do lado do Vitão, tá? Mas, enfim, chegadas e saídas devem acontecer no Colorado nesta janela. Falei sobre contratos encerrando, tem mais um contrato que está encerrando que a gente tem que ficar de olho, que é o do Vitinho, jogador que foi contratado por empréstimo junto
ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, e ele tem, né, uma vibe meio Vitão, vamos dizer assim, né, porque o Vitão chegou lá atrás junto ao Shakhtar num contrato de 3 meses. Ele passou muito tempo emprestado no Red Bull Bragantino, passou também, né, em outro momento, né, por outro clube, mas, né, o Vitinho é um jogador hoje titular do Internacional, fez um grande Grenal, a jogada, né, do primeiro gol é toda dele, deixando o Pavon sentado no gramado e dando assistência para o gol do Carboneiro, e o Vitinho então teria de ampliar este empréstimo junto ao clube ucraniano, ou o Inter tentar, né, uma compra já definitiva do jogador, né, que vem se destacando aí sob o comando do Roger Machado. O Vitinho foi perguntado sobre isso na zona mista da Arena e disse que ainda não teve, né, nenhuma conversa nesse aspecto com o Inter, mas o Inter internamente está muito confiante de que poderá estender o contrato pelo menos por mais 6 meses até o final, né, da temporada brasileira, visto, né, que o conflito entre Ucrânia e Rússia ainda persiste e por isso, né, os clubes ucranianos, né, têm essa situação de que podem, jogadores que atuam em clubes ucranianos podem, né, estar vigente ainda em cima da normativa da FIFA, que amplia aí o vínculo para que eles joguem fora do país neste momento. Então o Vitinho é outro jogador que o Colorado tem um otimismo muito grande de permanecer, e repito o que eu disse aqui, para mim hoje o Vitinho titular absoluto do time do Internacional. Ah, mas e o Wesley, e o Carboneiro? Bom, aí é problema do Roger, né, o Tabata quando voltar, ou o Gabriel Carvalho quando estiver à disposição, importante é ter alternativas, mas o Vitinho hoje está fazendo um grande ano e para mim é uma das grandes surpresas aí desta janela de transferências. Quero falar também, gente, sobre Fernando, afinal há uma informação, né, do colega Vene Casagrande que trouxe, né, um relato hoje pela manhã sobre um interesse do Inter em renovar o contrato do Fernando, né, jogador que já tem a sua idade avançada, né? Estamos falando aqui de 37 anos, deixa eu só confirmar aqui, tá? O Fernando hoje tem 37 anos, fará 38 em 25 de julho, então é um jogador já de idade avançada, mas o Internacional, né, entrou em contato com o staff do jogador e, segundo, né, o staff do atleta, o volante quer esperar o final do ano para conversar sobre renovação, porque ele ainda não decidiu seu futuro para 2026, se ele ainda vai querer seguir jogando ou se ele vai decidir se aposentar do futebol. Vai depender de como for a temporada do Fernando, que está voando, né? Claro, a gente tem que levar em consideração que é um jogo por semana, né? Tudo isso, mas enfim, acho que o plano para o Fernando ele tem que ser nesse molde, né? Claro que vai ter uma temporada cheia, vai ter jogo quarta, jogo domingo, viagem, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, mas se for possível, né, que jogue um primeiro volante num primeiro jogo e que o Fernando esteja apto para jogar 100% em qualquer partida, que eu tenho certeza que ele vai agregar demais a esse time aí do Internacional. Já está agregando, né? Se o Inter for campeão gaúcho, é o que a gente espera, passa muito pelas atuações do camisa 5 do Internacional. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo é em nome de KTO, kto.bet.br. Hoje, né, a Libertadores começa a definir mais um classificado para a fase de grupos. Hoje tem a Alianza Lima do Peru contra Deportes Iquique. O Alianza Lima venceu, né, fora de casa por 2-1 e agora decide em casa e pode, né, ser um adversário do Inter na Libertadores. Hoje também tem Gaúcho na Copa do Brasil, tem Bragantino e São José, jogando lá no Nabi Abichedin, Bragança Paulista, 9h30 da noite. Ainda na Copa do Brasil tem Remo e Criciúma e também, né, tem jogos espalhados aí pela Liga dos Campeões da Europa com Barcelona e Benfica, Inter e Feyenoord, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique e o Liverpool contra o Paris Saint-Germain. Grandes jogos para você palpitar e se divertir lá em kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!